Como a reforma protestante, atravessada por causas teológicas, políticas, sociais e culturais, ajudou a romper a unidade visível do cristianismo ocidental e a redesenhar os fundamentos da verdade no Ocidente? Essa é a pergunta que guia o episódio de hoje. Porque quando se fala em reforma protestante, muita gente pensa apenas em um conflito religioso, em abusos morais ou numa disputa entre católicos e protestantes. Mas o que aconteceu ali foi muito maior. Hoje vai perceber o que realmente se rompeu no Ocidente quando a unidade visível do cristianismo foi ferida. E porque essa ruptura ajudou a enfraquecer os fundamentos comuns da verdade, do bem e do sentido. Neste episódio, nós não vamos repetir caricaturas, não vamos romantizar a história e também não vamos negar os pecados reais daquele tempo. Vamos fazer algo mais difícil e mais honesto. Olhar para a crise com seriedade e para a permanência com inteligência espiritual. Porque talvez este tema não fale apenas do século XVI. Talvez ele fale também de algo muito atual. O que acontece com uma civilização quando ela perde uma referência comum de verdade? E mais ainda, o que acontece com uma pessoa quando seus fundamentos interiores começam a ruir? Hoje nós vamos olhar para a reforma, mas no fundo vamos investigar algo maior. Como a fidelidade divina atravessa infidelidades humanas na história, na igreja e na própria alma. Vamos começar por um ponto essencial. A reforma protestante não pode ser reduzida a uma simples reação moral contra abusos clericais. Os abusos existiram, negá-los seria desonestidade intelectual. Mas uma pesquisa histórica séria mostra que o problema era muito mais profundo. O que estava em jogo não era apenas a venda de indulgências, não era apenas a imoralidade de alguns membros do clero, não era apenas a lentidão de Roma. O que estava em jogo era a própria estrutura da vida cristã ocidental. Autoridades, sacramentos, mediação eclesial, unidade doutrinal, relação entre graça e liberdade, relação entre escritura e tradição e até a própria natureza da igreja. E quando esse conjunto começa a se romper, não se perde apenas um arranjo institucional. Perde-se também uma forma comum de compreender o real. É por isso que a reforma precisa ser lida não apenas como evento religioso, mas como um dos grandes momentos de transição da civilização ocidental. E para entender isto, nós precisamos olhar primeiro para o ambiente histórico em que essa ruptura se tornou possível. Historicamente, a reforma emerge num ambiente de crise acumulada. No final da Idade Média, havia uma fragilização real da autoridade eclesiástica. Escândalos, má formação de parte do clero, luxo indevido, práticas abusivas, disputas políticas, enfraquecimento do prestígio moral da igreja em vários lugares. Nesse contexto, Martinho Lutero não aparece num mundo estável. Ele surge num mundo já tensionado. As indulgências foram o estopim, sim, mas por trás disso já havia divergências profundas sobre salvação, graça, livre-arbítrio, obras, sacramentos e natureza da igreja. Esse ponto é decisivo para a retenção do argumento inteiro. Se você reduz a reforma a um escândalo moral, você perde a real dimensão do que aconteceu. Porque o que se introduz aqui é uma mudança estrutural. A passagem de uma visão do cristianismo organizada por uma igreja visível, sacramental e apostólica para uma visão cada vez mais apoiada na consciência individual diante das Escrituras.
Mas crises religiosas profundas nunca acontecem apenas no plano religioso. Elas precisam de ambiente político favorável. Politicamente, a reforma foi favorecida por circunstâncias muito concretas. Os príncipes alemães perceberam que apoiar Lutero podia significar, ao mesmo tempo, reduzir a influência de Roma, fortalecer a própria soberania, controlar a religião em seus territórios e incorporar bens e estruturas eclesiásticas. Ou seja, a difusão do luteranismo não ocorreu apenas porque persuadiu teologicamente. Ela ocorreu também porque encontrou proteção política. A fórmula da paz de Augsburgo, em latim cuius regium, eius religium, é emblemática. A religião do território passa a depender da religião do governante. Isso significa que a unidade cristã deixa de funcionar com o princípio civilizacional superior e passa a ser subordinada ao poder territorial. No caso inglês, isso ainda é mais evidente. O anglicanismo nasce de uma ruptura fortemente marcada por razões políticas, dinásticas e econômicas. Aqui já aparece uma consequência enorme. A verdade religiosa deixa de ser percebida como um bem comum visível e universal e passa a depender cada vez mais de contextos de poder. Mas o poder político não andava sozinho. Havia também interesses materiais muito concretos. Economicamente, a ruptura também teve peso decisivo. De um lado, existiam abusos envolvendo dinheiro. De outro, a nova ordem religiosa permitiu, em vários lugares, a apropriação de bens eclesiásticos, dissolução de conventos e mosteiros, reorganização de recursos antes vinculados à vida religiosa tradicional. Além disso, certas formas protestantes, especialmente no ambiente calvinista, passaram a dialogar com uma nova sensibilidade econômica. Trabalho austero, contenção do consumo, acumulação e reinvestimento. Sem simplificações indevidas, é legítimo reconhecer que algumas dessas éticas se harmonizaram com traços decisivos da modernidade econômica. Então a reforma não alterou apenas a doutrina, ela ajudou a reorganizar a relação entre fé, trabalho, riqueza e ordem social. Mas talvez a mudança mais profunda ainda estivesse por vir, no plano cultural. Culturalmente, o século XVI assiste a uma mudança radical. A imprensa acelera a circulação das ideias. O vernáculo amplia o alcance dos textos. A leitura privada da Escritura ganha centralidade. A pregação se descentraliza. Tudo isso parece, à primeira vista, apenas um ganho de acesso. E, em algum sentido, houve ganhos reais. Mas a questão mais profunda é outra. Quando a fé se desloca da estrutura sacramental e magisterial para a interpretação individual do texto, muda-se o próprio eixo da experiência religiosa. A autoridade já não é percebida prioritariamente como algo transmitido por uma tradição visível e viva. Ela passa a ser medida pela recepção subjetiva da Escritura. É aqui que começa a surgir um sujeito que se percebe menos como filho de uma tradição cristã e mais como intérprete autônomo. E isso terá efeitos muito além do século XVI. Só que tudo isso ainda seria insuficiente se não houvesse também uma ruptura no coração da própria teologia. Teologicamente,
a ruptura é mais profunda do que muitos imaginam. No luteranismo aparecem com força sola escritura, justificação somente pela fé, enfraquecimento do papel das obras, relativização do livre-arbítrio, sacerdócio universal, livre exame, redução do número e da função dos sacramentos, de 7 para 2, redefinição da Igreja como comunidade invisível dos fiéis. No calvinismo, isso se intensifica com a ênfase na predestinação e numa compreensão distinta da Eucaristia e da vida moral. No anglicanismo, a origem é mais política, mas depois também surgem implicações doutrinais e eclesiológicas. O ponto comum entre essas reformas é claro: há um afastamento da concepção católica segundo a qual a Igreja é visível, apostólica, sacramental, hierárquica e magisterial. Então a pergunta decisiva deixa de ser apenas qual doutrina está em discussão e passa a ser: onde está a Igreja de Cristo na história? E quando essa pergunta se desloca, os efeitos não são apenas teológicos, eles atravessam a vida inteira de uma civilização. O primeiro grande efeito foi a fragmentação da unidade visível do cristianismo ocidental. Antes, a verdade cristã possuía uma referência comum, ainda que historicamente imperfeita e ferida. Depois da ruptura, a verdade passa a se fragmentar em interpretações concorrentes. A consequência disso é muito séria. A comunhão já não é garantida por uma mesma estrutura sacramental, magisterial e apostólica, mas por adesões confessionais múltiplas. Atualmente, as igrejas sacramentais ou tradicionais incluem os católicos, ortodoxos e coptas. E a partir do movimento protestante, existem cerca de 45 mil denominações cristãs no mundo hoje, que possuem um entendimento diferente sobre a autoridade da Igreja, os sacramentos e a Bíblia. O segundo efeito foi a alteração da própria economia sacramental da vida cristã. Se a Igreja já não é mediação objetiva da graça no mesmo sentido, então os sacramentos mudam de lugar, de número e de função. O terceiro efeito foi antropológico. A relação entre graça e liberdade, consciência e autoridade, fé e obras, visível e invisível. Estas foram reconfiguradas. E quando essas categorias se deslocam, o próprio homem cristão passa a se perceber de outro modo. Agora, preste atenção. O próximo passo talvez seja um dos mais importantes do episódio inteiro, porque a fragmentação teológica acaba se tornando fragmentação social. Sociologicamente, a reforma inaugura uma nova lógica de organização da vida religiosa. Em vez de uma ordem centrada numa igreja universal visível, surgem comunidades articuladas por interpretação, adesão e pertença local territorial. Isso favorece pluralização religiosa, enfraquecimento de uma linguagem comum sobre verdade e bem, territorialização política da religião e, mais tarde, sua progressiva privatização. Primeiro, a religião se submete ao príncipe. Depois, ela tende a se submeter ao indivíduo. Esse percurso é decisivo, porque uma vez enfraquecida a noção de autoridade objetiva e comum, a sociedade aprende a viver com a fragmentação da verdade.
E uma cultura acostumada a viver sem unidade religiosa robusta passa, com o tempo, a viver também sem unidade moral e metafísica robusta. Nesse sentido, a reforma não produz diretamente o secularismo contemporâneo, mas participa historicamente da desagregação de um mundo em que verdade, bem e sentido estavam mais organicamente ligados. E é aqui que entra a parte mais provocativa de todo o episódio. Agora eu quero propor uma chave de leitura forte. Não se trata de dizer que o ateísmo e protestantismo são a mesma coisa. Não são. Mas é possível argumentar que ambos passam a operar, em grande medida, dentro de uma mesma gramática moderna da autonomia subjetiva. Pense em 4 pontos. Primeiro, suspeita da instituição. Ambos desconfiam de uma autoridade visível que diga o que é a verdade. O protestante diz: não preciso da tradição e do magistério. Tenho a escritura e a minha leitura. O ateu radicaliza. Não preciso nem da igreja nem da escritura. Tenho minha própria razão. Segundo ponto, o eu como juiz. A palavra final deixa de vir de fora e passa a vir de dentro. A verdade deixa de ser algo a que eu obedeço e passa a ser algo que eu interpreto. Terceiro aspecto, religião, ou ausência dela, no particular. A fé deixa de ser princípio comum organizador e se torna experiência privada. Eu tenho a minha fé, você tem a sua. Quarto aspecto, o mundo como menu de opções. O real já não é recebido como ordem a ser descoberta, mas como matéria-prima a ser moldada segundo preferências. O ponto aqui não é equiparar crenças, é mostrar que ambos passam a viver dentro da lógica da autonomia subjetiva, como régua principal para medir a realidade. Mas justamente aqui, o contraponto católico ganha toda a sua força. A Igreja Católica não respondeu à crise dissolvendo sua identidade. Ela respondeu buscando discernir, purificar e aperfeiçoar, sem romper com seus princípios constitutivos. Esse é o ponto central. A Reforma Católica, especialmente no Concílio de Trento, não foi apenas uma reação defensiva, foi também uma grande reorganização interna da vida da Igreja. Ela reafirmou Escritura, tradição e magistério, os 7 sacramentos, a cooperação entre graça e liberdade, o papel das boas obras, a centralidade da Eucaristia, a formação doutrinal, a disciplina clerical e a vida pastoral. Além disso, promoveu catequese, reforma das ordens religiosas, criação de seminários, residência episcopal, maior supervisão pastoral e renovação missionária. Ou seja, a Igreja não negou seus males, mas também não concluiu, a partir deles, que precisava abandonar sua forma visível e sacramental. Ao contrário, entendeu que precisava purificar-se para ser mais plenamente ela mesma. E isso nos leva a outro ponto decisivo, muitas vezes ignorado. A resposta católica não foi só institucional, foi também orgânica. A Igreja respondeu desenvolvendo tanto o clero quanto os leigos. O clero precisava ser melhor formado,
mais disciplinado, mais presente pastoralmente e mais coerente moralmente. Isso foi reconhecido. Mas os leigos também passaram a receber maior atenção catequética e pastoral. A resposta católica não foi abolir o sacerdócio ministerial, foi fortalecê-lo para melhor servir o povo cristão. Em vez de dissolver a distinção orgânica entre clero e laicato, os leigos, a Igreja buscou restaurar sua harmonia. E isso permitiu uma renovação que preservava a estrutura eclesial recebida em vez de substituí-la por outro princípio. Agora chegamos à pergunta decisiva que estava escondida desde o começo. Por que a Igreja pôde continuar reconhecível? A força histórica da Igreja Católica está em que sua identidade não começa no século XVI e não termina nele. Ela permanece em continuidade com a Igreja primitiva porque conserva sucessão apostólica, Eucaristia, visibilidade e consciência de corpo. Permanece em continuidade com o período patrístico porque vive da tradição, dos concílios, do discernimento da ortodoxia. Permanece em continuidade com a Idade Média porque mantém sacramentalidade, liturgia, vida monástica, ensino e organicidade entre fé e vida. Permanece em continuidade com a Idade Moderna porque responde à crise sem negar sua constituição. E permanece em continuidade com a Igreja contemporânea porque continua se compreendendo como igreja visível, universal, sacramental e missionária. Isso não significa estagnação, significa desenvolvimento orgânico sem ruptura de identidade. E aqui talvez esteja a resposta mais profunda de todo o episódio. Instituições meramente humanas, quando entram em decomposição, terminam. A Igreja, quando atravessa a noite, sofre, se humilha, se purifica, continua. Porque sua vida não nasce dela mesma, ela vive de Cristo. Se quisermos resumir o que vimos hoje, podemos dizer o seguinte: a Reforma Protestante foi um dos grandes acontecimentos da história moderna, porque não provocou apenas uma divisão religiosa. Ela contribuiu para um processo mais amplo de fragmentação da autoridade, da unidade e dos fundamentos comuns do Ocidente cristão. Historicamente, apoiou-se em crises reais. Politicamente, fortaleceu novas soberanias. Economicamente, permitiu reordenações profundas. Culturalmente, consolidou o sujeito intérprete. Teologicamente, feriu a unidade invisível da Igreja. E ao longo do tempo, isso ajudou a formar um mundo em que verdade, bem e sentido deixaram de aparecer como herança comum e passaram a ser cada vez mais disputados, relativizados e privatizados. Mas existe também o outro lado da história. A Igreja Católica, apesar dos pecados reais de seus membros, não respondeu por autonegação. Respondeu por uma via mais difícil e mais exigente. Discernir, purificar, reformar e continuar. É por isso que ela pôde atravessar séculos. É por isso que continua reconhecível. É por isso que sua missão permanece coerente desde os apóstolos até hoje. E talvez seja aqui que este episódio deixe de ser apenas aspecto histórico e se torne profundamente pessoal. Porque a mesma pergunta continua viva.
Quando os fundamentos visíveis falham, o que permanece de pé? Quando a fragilidade humana aparece, o que ainda se sustenta? Quando a crise chega, o que em nós vive apenas de estruturas e o que em nós vive de Cristo? No fundo, a última palavra não pertence à fragmentação. A última palavra pertence à verdade. Eu sou o professor Antônio Guerreiro e este foi mais um episódio do Pensar para Viver, no canal Alegria que Permanece. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem deseja compreender a história com mais profundidade, sem simplificações e pensar a fé com seriedade intelectual. Até o próximo episódio.